cidadãos, né, senador cearense, que vieram nos ouvir, né? É uma coisa tão difícil, né, a gente ouvir os outros, ter paciência. E aí, assim, minha fala, minha contribuição aqui vai ser muito mais como uma cientista social, como uma cidadã, senador cearense, como uma eleitora que pensa e que se preocupa com o destino político da sua cidade, do que como uma candidata, como um sujeito político partidariamente falando. Então, assim, primeiro, eu acho, né, eu acredito que a possível candidatura do Cleuton, né, esse amigo desde o tempo de colégio, ela tem repercutido um efeito bacana na nossa cidade, né? Porque o menino pobre vem do interior, sabe, filho de agricultor e de agricultora, e de origem humilde, que tacou a cara e disse que isso ainda vai aprender, que acha que ruim sem quem quiser. E aí ele está segurando isso. Eu, sinceramente, hoje, eu tenho uma admiração profunda por esse cara. Né? Porque ele tem uma coragem que eu até hoje não tive, né? E que muitos aqui talvez queriam ter, né? De ver as coisas acontecendo errado, mas não ter a audácia de tacar a cara e dizer eu vou fazer, né? Assim, tá, uma vez, né? Enfrentar as coisas. Então, assim, a possível candidatura do Deus, né? A chegada dessa nova coligação para Senado do Estado, ela traz um espírito nos traz um ar de democracia, né? Nos faz vivenciar de fato uma democracia. Eu sempre fiquei muito chateada quando eu ouvia pela cidade, que vocês também ouviram isso, que o Cleuton não vai poder candidatar, a candidatura dele vai ser impugnada. Por quê? Ele é pobre? Porque ele é filho de agricultor? Porque ele não é cidadão? Não paga os impostos dele? Ele não tem um título de eleitor? Isso é um direito constitucional. Aí é que tá, né? Aqui no Brasil, nem sempre o direito constitucional é garantido de fato, né? Mas nós estamos aqui para garantir esse direito. Independente de quantos votos esse menino ou qualquer outro candidato tire, é um direito dele se candidatar, né? E se alguém tentasse impedir a candidatura dele, eu ia em qualquer lugar do mundo, lá do plano, para defender a candidatura dele. Porque é um direito dele. Está achando ruim? Dá diferença, né? Você não é obrigado a votar, mas aceite como uma opção, né? Aceite uma pessoa que traz uma ideia diferente, que traz um pensamento diferente, que tenta mudar as coisas. E tem uma coisa que eu acho que é importante esclarecer aqui, né? Quantas e quantas vezes vocês se perguntaram, por que esse menino abandonou essa história dele, se candidatar a prefeito, se candidatar a vereador do lado de uma coligação que possivelmente vai ganhar? E aí é que está a história, e é por isso que eu estou aqui do lado dele, porque ele não fez isso. Porque se hoje o Cleuton tivesse aberto mão da ideologia dele, da ideologia independente, de uma política independente, de toda essa mancha política que tem sido estabelecida há décadas aqui em Senado do Estado, se ele tivesse se vinculado a isso, ele teria ganhado todos os preços. Né? Mas ele resistiu. Vocês imaginam o que é um filho de agricultor, uma pessoa pobre, que nem o Cleuton é, que nem a maioria de nós aqui somos, filho de trabalhador, resistir ao que ele resistiu? Ele foi tentado, vocês sabem disso. Que os dois lados, os frutos de dinheiro, né, que se ganham, nós sabemos como, né, ofereceram dinheiro para ele. E seria muito fácil ele ganhar agora uma bolada de dinheiro, ainda que não fosse muito, né, que não fosse lá 100 mil, mas sei lá, a menor quantia que vocês possam imaginar que foi oferecida para ele, sei lá, 15, 20 mil reais, é muito, né, para um menino, como eu falei para vocês, de origem humilde, mas ele não aceitou. Por quê? Porque ele tem um ideal, cara, e isso é muito bonito. Eu acho que o Cleuton, assim como os possíveis candidatos a vereador
negociação de voto. Então, assim, é meio complicado a gente imaginar, né? Para muitas pessoas a gente só tem que entender, né? Como é que a pessoa se coloca numa postura dessa. Mas acreditem, gente, a coisa mais importante que existe na vida da gente são os nossos ideais, né? E eu estou falando isso hoje aqui para vocês, né? Como eu disse, as fundações ainda não estão oficializadas, ou seja, daqui até o dia 5, as águas podem mudar de rumo, né? E se o Cleuso mudar de rumo, eu vou abandonar ele, assim como vocês devem abandonar, né? Eu estou falando isso para vocês, eu estou do lado dele porque ele está se mostrando uma pessoa íntegra, né? Como eu estaria do lado de um outro jovem de origem humilde como ele, que tivesse o seu ideal e segurasse o seu ideal, independente de receber uma postura ou uma proposta, né? Receber uma proposta financeira relativamente alta e tal. Então, assim, como eu falei para vocês, eu acho que o principal, né, o nosso principal intuito, pelo menos nesse início, é fazer conscientização política, né? É uma coisa que eu acho que como cidadã, consciente dos meus direitos, dos meus deveres, eu tento, sabe, trilhar esse caminho, né, da conscientização política. Eu acho que hoje, né, a gente dizer que nessas eleições que hoje a gente vai mudar as coisas, não é assim, né? Mas a gente está plantando uma semente que vai ser colhida no futuro, né? Uma semente de uma política nova, uma semente de esperança, sabe, de que as coisas podem mudar. Ora, mas se é tão difícil a gente acreditar que alguém pode ganhar sem dinheiro, mas vamos tentar. Seria tão bonito se a pessoa realmente conseguisse se eleger sem gastar dinheiro para isso. Se as pessoas votassem porque acreditam, porque acham aquela pessoa um candidato honesto, uma pessoa íntegra, que vai defender seus direitos, que vai lidar com o seu dinheiro, que o dinheiro público é nosso, que vai administrar o nosso dinheiro com integridade. Mas não, né? As pessoas, a maioria, infelizmente, ainda se deixam ludibriar, né? E é a maioria maciça. Eu não estou culpando um ou outro, isso é um mal da nossa sociedade, isso é um mal da nossa formação. Os nossos pais fizeram isso, os nossos avós, os nossos pais, e nós muitas vezes fazemos, né? É uma educação política que nos acompanhou, foi a nossa formação, né? E assim, e agora a nossa luta é essa, é por consciência política, é para as pessoas tentarem ver que um candidato que não tem dinheiro pode sim ganhar, por que não? E deve, se ele merecer, né? E até deve ganhar sim, né? Se ele até mais do que outro que vai ganhar porque ele esbanjou o dinheiro. Não é muito mais bonito, né, você dizer que o fulano ganhou por voto de conquista, né, do que ele ganhou por voto de compra. E aí eu acho que cada um dos possíveis votos que venham a chegar para essa coligação vai ser assim, né? Vai ser na amizade, vai ser na política, na confiança, na esperança, né? Eu acho que essa palavra nesse momento para a gente é muito importante. A esperança de um futuro melhor para ser adoçado, ou pelo menos um futuro diferente, né? E aí, pessoal, uma questão, voltando, né, ao assunto que eu falava anteriormente, com relação à posição do Cleuso de ter resistido, né, de não ter ido para nenhum dos lados até hoje, né? O pensamento dele é muito semelhante ao meu, né? O que eu penso é que a gente vivencia aqui em Senador Sá o mesmo projeto político, é o mesmo projeto. Sabe o que eu acho disso? Há muito tempo aqui em Senador Sá mudam os palhaços, o circo é o mesmo, a lagoagem é a mesma, a bandidagem é a mesma, a roubalheira é a mesma, não muda nada. Muda de prefeito, e na nossa vida o que muda? Porra nenhuma. E aí a gente está lutando por um político diferente. Seria correto a gente falar que está lutando por uma política diferente
embora vá sofrer preconceito, embora a possibilidade de perder seja muito grande, mas é muito melhor fazer isso do que se sujar, do que dizer uma coisa e depois fazer outra, do que criticar os grupos de oposição que já passaram pelo poder e não mostraram coisa boa, e não mostraram mudança, não mostraram política íntegra, política honesta. E se... Só te interrompendo, a gente gostaria de pedir por gentileza, né? Que como é uma convenção e é um ato de